Olá, meu nome é Franco. Então, na aula anterior a gente viu a função phi de Euler e aprendeu a calculá-la para qualquer valor de n, né? Para qualquer inteiro positivo. Então agora a gente vai ver o teorema de Euler, que é a principal razão pela qual a gente estuda a função phi de Euler. Ele diz o seguinte: se n é um natural e A um inteiro primo com n, então A elevado a phi de n é congruente a 1 módulo n. Quando a gente estava estudando cálculo de resto na divisão, cálculo de potências, né, resto de potências na divisão por números explícitos, a gente viu que frequentemente é muito útil a gente encontrar um expoente para o qual a congruência aqui dessa potência é congruente a 1. Né? É muito útil encontrar algum número para o qual isso aqui acontece. Então, a gente vai ver, na verdade, em exemplos posteriores que, de fato, isso ajuda bastante a calcular restos de potências. Tá, mas agora vamos provar esse teorema. E para provar esse teorema, basta você recordar que a gente provou o teorema de Fermat, que é bem parecido com esse, que na verdade é o caso do teorema de Euler para n'. Quando n é primo, o φ de n é simplesmente p-1. Então isso aqui vira simplesmente o teorema de Fermat, que a gente já provou. E a demonstração do teorema de Euler é bem parecida. Então, vamos começar a demonstração. Considere então R1, R2 até R φ de n os restos primos com n. Ok? Então a gente tem que usar esses restos de alguma forma, né? Porque se esse φ de n aparece aqui, é de alguma forma por causa disso. Lembra que o φ de n é simplesmente o número de restos primos com n. Tá bom, então agora a gente tem esse conjunto e a gente considera o mesmo conjunto só que multiplicado por A. Então, A vezes R1, A vezes R2, etc., até A vezes R φ de n. Okay? É um outro conjunto com a mesma cardinalidade, também tem φ de n números ali. E o que é interessante desse conjunto é que a mesma coisa que aconteceu para o teorema de Fermat vai acontecer aqui. Todos esses caras aqui são primos com n, porque A é primo com n, por hipótese, e cada um dos R's é primo com n. Então, cada um desses termos aqui é primo com n. Né? Então, o resto deles aparece aqui também. Certo? O resto da divisão de cada um desses elementos aqui na divisão por n é um resto primo com n. Então, ele tem que aparecer aqui em algum lugar. E tem a mesma cardinalidade. Então, o que acontece, na verdade, é que cada resto que aparece aqui também exatamente uma vez. E para provar isso, a gente basta supor por absurdo que isso não acontece. Então, que existem dois números diferentes aqui que têm o mesmo resto na divisão por n. Então, se A vezes RI, por exemplo, é congruente a A vezes RJ, módulo n. Então, o que a gente consegue concluir? Bem, a gente pode cortar o A dos dois lados. A gente já viu que A é primo com n, então a gente pode cortar na congruência. Então, a gente vê que simplesmente RI é congruente a RJ, módulo n. Mas os RIs são exatamente os restos primos com n, né? Então, se I é diferente de J, isso aqui não pode acontecer, porque esses números são diferentes e são dois restos diferentes. Então, isso aqui implica I igual a J. Então, resumindo, todos esses números aqui têm restos diferentes na divisão por n e são todos primos com n. Então, cada resto que aparece aqui também exatamente uma vez. Então, a consequência disso é que se a gente multiplicar tudo nesse conjunto e nesse conjunto, dá a mesma coisa módulo n. Então, R1 vezes R2, etc., até R φ de n, tem que ser congruente a A vezes R1 vezes A vezes R2
etc. até A vezes Rn. R φ de n. Isso módulo n. Simplesmente porque o conjunto de restos que aparece aqui é exatamente o mesmo conjunto de restos que aparece aqui. Agora fica simples, o A aparece aqui exatamente φ de n vezes, né? Então, fica esse produto, R1, etc., até R φ de n, congruente a A elevado a φ de n, vezes, de novo, R1 vezes R2 até R φ de n. Agora é fácil terminar porque se cada um desses R's é primo com n, então o produto deles também é. Então a gente pode cortar dos dois lados esse produto e a gente conclui que A elevado a φ de n é congruente a 1. Sempre módulo n. E isso conclui a demonstração do teorema. Então agora vamos ver um exemplo de como o teorema de Euler pode ser útil. Então, o problema é o seguinte: ache os 3 últimos dígitos de 7 elevado a 9.999. Então, de novo, claro que a gente não vai calcular esse número, mas para calcular os últimos 3 dígitos, a gente precisa apenas achar o resto desse número na divisão por 1000, certo? Então, basta a gente analisar a congruência desse número módulo 1000. Então, como a gente faz isso? A gente vai usar o teorema de Euler. Então, primeira coisa, qual é o φ de 1000? Então, 1000 pode ser escrito em primos, né? Como 2 ao cubo vezes 5 ao cubo. Certo? E, então, pelo que a gente provou na última aula, isso aqui vai ser simplesmente 1000 vezes 1 menos 1 sobre 2 vezes 1 menos 1 sobre 5. Os dois primos que aparecem na fatoração. Agora, 1 menos 1 sobre 2 é simplesmente 1 sobre 2. E 1 menos 1 sobre 5 é 4 sobre 5. Então, esse 2 e esse 5 aqui embaixo vão virar 10. Vai cortar um zero aqui. E a gente vai ficar simplesmente com 400. Certo? Um cálculo simples. Então, φ de 1000 é 400. O que isso significa? Que 7 elevado a 400 é congruente a 1. Módulo 1000. Isso pelo teorema de Euler, porque o 7 é primo com 1000. Ele não tem nem fator 2, nem fator 5. Tá, agora como é que a gente chega nesse expoente aqui? A gente pode levar dos dois lados algum número para chegar aqui perto. Então note que se fosse 10.000 aqui, se fosse só um a mais, a gente conseguiria fazer isso facilmente, porque 400 vezes 25 dá 10.000. Então vamos elevar 25 dos dois lados. Vai ficar 7 elevado a 10.000. Isso também tem que ser congruente a 1. Módulo 1000. Agora, para chegar no 9.999, que é o nosso objetivo, a gente teria que dividir por 7 dos dois lados, né? Mais ou menos. O problema é que a gente não pode dividir 1 por 7, certo? Então, o que a gente faz? Bem, por sorte, o 1001 é divisível por 7. Então, se a gente escrever aqui, em vez de 1, 1001, que de fato tem o mesmo resto, né? Resto 1 na divisão por 1000, a gente pode observar que esse número aqui é igual a 7 vezes 143. Uma conta simples, a gente observa isso aí. Então, agora a gente pode sim cortar o 7 dos dois lados. E aqui
vira 9.999, que tem que ser congruente, então, a 143. É módulo 1000. E, portanto, os três últimos dígitos, de 7 a 9.999, tem que ser exatamente 143. Então, agora o nosso próximo problema é o seguinte. Mostra que para todo n natural, existe k, tal que 2 elevado a k possui pelo menos 2n dividido por 3, zeros entre os seus últimos n dígitos. O que significa isso? Simplesmente você olha os últimos n dígitos e 2/3 deles são zeros. Tá? Então, para a gente conseguir isso, analisar os últimos n dígitos, a gente precisa olhar simplesmente o número módulo 10 elevado a n, da mesma forma que a gente fez no último problema. A gente estava interessado nos últimos 3 dígitos, basta encontrar o resto na divisão por 1000. Então, aqui é a mesma coisa. Então, uma das maneiras que a gente poderia ter vários zeros, por exemplo, seria se o resto na divisão por 10 elevado a n fosse bem pequeno. Por exemplo, se a gente conseguisse resto 1 na divisão por 10 elevado a n, então os últimos n dígitos seriam simplesmente 1, 0, 0, 0, 0, 0, n menos 1 zeros. Né? A gente conseguiria muito mais do que simplesmente 2/3. A gente conseguiria quase todos iguais a 0. Né? O problema é que a gente não consegue que 2 elevado a k seja congruente a 1 módulo 10 a n. Por quê? Porque o 2 e o 10 têm fator em comum, tem o próprio fator 2 em comum. Quando você eleva elevado a k aqui, por exemplo, se o k for maior do que n, que tem que ser, porque a gente quer que tenha n dígitos, então pelo menos n a gente tem que escolher aqui. Então, o 2 elevado a n vai dividir tanto 10 a n quanto o 2 a k. Então, o resto vai ter que ser pelo menos 2 a n. Né? Não tem como ser um resto menor do que isso. Então, no final das contas, a gente vai provar que exatamente existe um k tal que o resto desse cara aqui, na divisão por 10 a n, seja 2 a n. E provar que 2 a n tem poucos dígitos. Né? Não vai ser só um dígito, como seria se a gente conseguisse congruente a 1, mas vão ser, no máximo, n dividido por 3. Então, essa é a ideia. E agora é só executar. Como a gente faz isso? Bem, primeira coisa, a gente observa que módulo 5 elevado a n, né, a gente quer analisar as coisas módulo 10 elevado a n. Só que 10 elevado a n é simplesmente 2 elevado a n vezes 5 elevado a n. Então, como eu argumentei, o 2 elevado a n a gente não tem o que fazer. O 2 elevado a k vai ser sempre múltiplo desse cara. Mas com 5 elevado a n tem como a gente encontrar um resto bem pequeno, o resto 1, usando o teorema de Euler. Então, a gente consegue, usando aqui o φ de n, usando aqui o φ de 5 elevado a n, o que a gente consegue é que isso aqui seja congruente a 1 módulo 5 elevado a n. Certo? Na verdade, o φ de 5 elevado a n a gente sabe calcular. É simplesmente 4 vezes 5 a n menos 1. Mas não importa aqui quanto ele vale. O que importa é que existe esse número. Tá? Isso é congruente a 1. Então agora a gente multiplica por 2 a n dos dois lados. Se a gente multiplicar por 2n dos dois lados, a gente fica com 2 elevado a n mais φ de 5 elevado a n, congruente a 2 elevado a n, módulo 2 elevado a n vezes 5 elevado a n, que é simplesmente 10 elevado a n. Ok? Então agora esse aqui vai ser o nosso k. Esse cara aqui vai ser o nosso k. Por que esse k funciona? Porque esse 2 a n, comparado com 10 a n, é bem pequeno. O que a gente quer dizer com isso? Note que o 2 a n, ele é a mesma coisa que 8, digamos que o n seja múltiplo de 3 aqui. Então isso aqui seria 8 elevado a n dividido por 3. Okay? Na verdade, isso aqui é sempre válido. Não precisa o n ser múltiplo de 3. Qualquer expoente aqui, a gente consegue isso aqui.
Tá? Então, agora esse 8 é menor do que 10. Então isso aqui é menor do que 10 elevado a n dividido por 3. Bem, se 2n é menor do que 10 a n dividido por 3, significa que 2 elevado a n tem, no máximo, n dividido por 3 dígitos. Certo? E como os últimos n dígitos desse 2 elevado a k aqui é simplesmente o 2 elevado a n, e o n tem no máximo n sobre 3 dígitos, os outros 2n sobre 3 que sobram tem que ser zero. Então a gente termina a solução desse problema.